Fala galera, beleza? Nicolas Sassi na área e o papo é o seguinte. Eu vejo que muitas pessoas têm um super problema para escrever carta de vendas, para escrever as suas copies, independente se é para um e-mail, se é para uma carta de vendas, para um anúncio, não importa. Eu vejo que muitas pessoas elas travam, elas não conseguem nem começar e quando elas começam elas demoram para terminar e às vezes demoram tanto que elas acabam desistindo no meio do caminho e deixando uma carta de vendas aí morrer. Às vezes ela estava com uma ideia muito boa, mas ela não conseguiu passar essa ideia para o papel. E é por isso que agora eu vou solucionar os seus problemas e eu vou te mostrar um mapa, um roteiro, um script para você escrever uma carta de vendas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai acelerar os seus resultados, tá bom? Então continua aqui no vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir demais esse conteúdo. Tamo junto? Bora lá! Bom, lembrando que se você já curtiu aqui o tema que a gente vai falar, se você quer aprender a respeito de copywriting, se você quer desenvolver essa habilidade para vender mais aí no seu dia a dia, conseguir vender todo santo dia através do marketing digital, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí, bora pro vídeo. Pensa numa coisa muito importante. Quando você não sabe para onde ir, é como se qualquer caminho servisse, você acabasse se perdendo no caminho, no rumo que você está seguindo. Isso é normal para sua vida, mas também é normal até se você estiver indo de uma cidade para outra que você não conhece. Se você está sem um mapa, se você está sem o GPS, a tendência é que você entre em ruas erradas, a tendência é que você se distraia e também pode acontecer que o medo de errar faça com que você vá mais devagar. E muitas vezes o medo de não conseguir chegar em um lugar pode fazer você nem sair de casa, nem sair do lugar. Levando isso para o marketing digital e principalmente para quando você está escrevendo uma cópia, uma carta de vendas, o que acontece? Quando você não sabe, não tem um roteiro, não tem um GPS, você acaba se perdendo nas suas próprias ideias, você acaba tendo medo das suas ideias não terem conexão e a mensagem não conseguir ser passada para o seu potencial cliente, você acaba travando no meio do caminho. Você estava com uma ideia, escreveu, de repente, putz, estou tendo um bloqueio criativo aqui. E muitas vezes não é nem um bloqueio criativo, na verdade é só um medo, porque você não sabe se aquilo que você está fazendo está certo, se está ficando bom, aí aquele medo te trava. Como que a gente resolve isso na vida real, dirigindo de uma cidade para outra que você não conhece o caminho? Com um GPS. Com o Waze. Quando você está com o Waze ligado, você vai muito mais tranquilo, você vai muito mais confiante. Você até, baseado no que o Waze está te mostrando, você consegue pegar umas rotas diferentes, uns caminhos alternativos, baseado no que você entende que é melhor, mas porque você tem uma rota ali que está te mostrando o macro, para onde você tem que ir. Quando o Waze fala assim que vai demorar 1 hora, geralmente demora 1 hora. Se o Waze está falando que vai demorar 45 minutos, geralmente demora 45 minutos. Porque ele sabe que baseado na rota que ele desenhou, tem aquele tempo pré-estabelecido para você chegar no destino. A mesma coisa acontece quando você está escrevendo uma carta de vendas, principalmente quando você está no começo da jornada, quando você ainda não tem a habilidade tão desenvolvida. Se você tiver uma rota, se você tiver um caminho, fica tudo mais fácil. Você sabe qual é o passo atual que você está, você sabe qual é o próximo passo, fica mais fácil para você fazer as conexões e você não se sente com medo, frustrado e acaba não travando. Junto com isso, você ganha velocidade, o que é tão importante no marketing digital, porque você tem que ser dinâmico. O marketing digital ele é rápido, ele muda de um momento para o outro. Então, se você não é dinâmico, aquela ideia que você teve há 30 dias, às vezes ela acaba não funcionando agora. Por quê? As coisas mudaram. Então agora o que eu vou te mostrar é um mapa para você seguir. Um mapa para você não se perder, nem para cima nem para baixo. Eu já falei desse mapa aqui em algumas outras vezes, mas agora, além de te mostrar com um mapa mental, que inclusive eu vou deixar esse mapa mental aqui no final do vídeo para você conseguir pegar ele, eu também vou te dar alguns exemplos aqui, vai ficar bem visual, tenho certeza que vai ficar facinho para você entender como seguir nesse mapa, tá bom? O método de escrita que eu vou te ensinar agora é o PCS, Problema, Causa, Solução. Então agora a gente vai para a tela do computador. E agora aqui, você deve estar acompanhando já a tela do PC, e a gente vai falar aqui do método PCS, que nada mais é do que problema, causa, solução, mas só que tem um passo em cima, tem um passo embaixo, que é a promessa, embaixo vai a call to action e eu vou te explicar tudo certinho como funciona. Vamos começar pela promessa, que é a primeira etapa aqui da sua carta de vendas. Lembrando que isso aqui é uma base para você ir seguindo e você vai entender como que ela vai se estruturando e eu vou te dar aqui também alguns exemplos para você ter certeza que você não vai se perder no meio do caminho, tudo bem? Toda carta de vendas ou todo processo de copy ele deve começar com uma promessa. É como se você estivesse assistindo um seriado. Às vezes você assiste aquele primeiro episódio ou o comecinho do primeiro episódio, aquilo já não encantou você já não foi com a cara e você acaba desistindo da série inteira. Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Pelo menos comigo já aconteceu várias. Eu assisto o primeiro episódio, não curti, e aí eu desisto daquela série. Pode ter um monte de gente falando que é muito boa, mas eu não engajei. É a mesma coisa que pode acontecer com a sua carta de vendas. Então a pessoa ela tem que ficar presa na sua carta de vendas logo naqueles primeiros segundos. A gente não é que nem uma série que você tem 1 hora ali para o primeiro episódio, depois você tem mais 1 hora para o segundo e tudo mais. Numa carta de vendas você tem 10, 15, 20, 30 minutos. Então, e outra coisa, né? Uma série é uma coisa feita para entretenimento. Um filme é uma coisa feita para entretenimento. Naquele momento que você está lá entretido, você está num momento de diversão, talvez você tenha até mais paciência para aguentar um momento, digamos assim, mais chato. Agora, na hora que a gente está falando
falando de um processo de vendas, ele geralmente não é tão divertido, não é tão atrativo e tem uma série de distrações em volta. A pessoa está assistindo a sua carta de vendas pelo celular, mas tem um Instagram para ela mexer. A pessoa está assistindo a sua carta de vendas pelo PC, mas só que tem a Netflix para ela assistir. Então tem muitas coisas mais interessantes do que a sua copy para a pessoa ver. Por isso que você precisa prender a atenção da pessoa logo ali no começo, por isso que esse momento da promessa é tão importante, tá bom? Então vamos aqui pegar alguns detalhes da promessa. Como eu já falei, primeiro, a promessa ela define se a pessoa vai te dar atenção ou não, beleza? Ela define se a pessoa vai te dar atenção ou não, a gente já conversou a respeito disso. Os primeiros 5 segundos ali são fundamentais. Seja os primeiros 5 segundos do vídeo que você está apresentando aquela copy, ou seja os primeiros 5 segundos da leitura da pessoa na sua página de vendas. Aonde que se encontram esses primeiros 5 segundos na leitura da pessoa? Na headline, na primeira coisa que está lá em cima, tá bom? A sua promessa, ela não pode ser tão agressiva, a ponto que ela pareça irreal, intangível e mentirosa, mas ela também não pode ser tão neutra a ponto de ficar fraca. Vamos falar que é um programa de emagrecimento. Se você promete para a pessoa 20 quilos em uma semana, putz, ficou demais. Se você promete perder 1 quilo em uma semana, pô, mas 1 quilo em uma semana, cara, às vezes o Natal já tá aí, não vai dar certo. Então você tem que ter um equilíbrio entre a agressividade da sua promessa, o carinho da sua promessa. Não pode fazer tanto carinho. Ah, faltou te mostrar uma coisa aqui, ó. Mais um ponto aqui. E como eu já tinha comentado aqui com você, só voltando aqui para esse ponto, uma promessa fraca ela pode acabar com o seu resultado, porque ela não vai prender a pessoa. E como eu também já comentei com você, mas reforçando, a sua promessa, ela tá interessante? Não necessariamente, não estamos nem falando de agressivo ou fraca, ela tá interessante? É algo que a pessoa ela vai se sentir presa? E como eu escrevi aqui, ela tá mais interessante que um vídeo no YouTube, uma série no Netflix ou roladinha lá no feed do Instagram? Porque se não tiver, você tá com um sério problema. Então pensa também se a sua promessa ela está interessante. E claro, não é para estar interessante para qualquer pessoa, ela tem que estar interessante para o seu público, para aquele potencial cliente. Então, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em aprender yoga, não sei nem como é que fala. Você pode escrever o que você quiser ali que provavelmente não vai me tocar, não vai me fazer prestar atenção nessa copy. Mas se você estiver falando a respeito de fazer churrasco, coisa que eu adoro, talvez você me deixe preso do começo ao fim, principalmente se tiver uma promessa forte que vai me tocar, beleza? Vamos aqui para algum exemplo. Imagina, aqui o exemplo vai ser inteiro de curso de inglês, tá? Curso de idiomas. Vamos falar que você está vendendo um curso de inglês e as pessoas já têm os paradigmas, você já sabe das dores que elas passam, isso é muito importante. Olha essa promessa aqui. Como aprender inglês em 8 semanas sem precisar estudar gramática? Primeiro, fazendo uma promessa agressiva para a pessoa, o suficiente, claro, não tão agressiva, mas só que agressiva o suficiente para a pessoa falar, meu, isso é diferente do que eu já vi. E eu ainda estou tirando uma dor que geralmente está relacionada ao processo de aprender um novo idioma, que é estudar gramática. A maioria das pessoas acha chato, acha monótono estudar gramática, de fato é. Então olha isso, eu tô falando que ela pode aprender inglês de forma rápida, que é um desejo dela, e ainda sem estudar gramática. Essa promessa aqui, ela é perfeita, inclusive é uma promessa que eu já usei em várias campanhas, quando eu trabalhava no nicho de inglês, e eu já vendi milhões com essa promessa aqui, beleza? Agora, a gente vai para a próxima etapa. A gente já fez a promessa, que vai prender a pessoa, agora a gente vai pro problema. Quando você chega no problema, você precisa... Bom, eu vou abrir o mapa aqui, porque senão eu fico falando e depois já tá aqui no mapa e fica repetitivo, beleza? Quando você tá falando a respeito do problema, você precisa gerar conexão. O problema serve justamente para aquela pessoa falar assim, putz, ele sabe do que eu tô falando, ele me entende, ou ela me entende. E quando você fala do problema da pessoa, e muitas vezes até melhor do que ela consegue falar do problema dela, aí você ganhou o coraçãozinho daquele seu potencial cliente, pode ter certeza. Uma coisa que muitos copywriters erram é em tentar falar do problema de uma forma que aquela pessoa não fala do problema dela, ou que ela nunca identificou. Porque o problema da pessoa é algo tão pessoal que se você falar do problema dela de forma genérica, ou não falar daquela zona de dor ali, daquele momento, daquele espaço de dor que ela sente, você não vai conseguir tocar ela. Vou dar um exemplo para você aqui falando a respeito de emagrecimento, tá? Se o seu público é um público mais maduro, então uma pessoa ali de 35, 45, 50 anos, uma mulher, por exemplo, de um público mais maduro, ou pode ser um homem também, não adianta você tratar como dor a barriga tanquinho, não ter a barriga tanquinho, porque essa pessoa mais madura, talvez ela já não tenha mais nem expectativa de ter uma barriga tanquinho. Talvez ela só queira entrar naquela calça que ela não entra mais, receber um elogio do marido, receber um elogio da esposa, receber um comentário das amigas falando assim, pô, você tá magra, hein? O que você tá fazendo? Talvez ela só queira isso. Ela não tá ligando pelo fato dela não ter uma barriga tanquinho. Ela não tá ligando, talvez, porque os homens não dão atenção pra ela, porque as mulheres não dão atenção pra ela. Talvez ela só queira saúde, é uma pessoa mais madura. Então, se você não ataca a zona de dor da maneira correta, você também pode acabar perdendo a pessoa aí. Tudo bem? Agora, vamos aqui para um problema. Você tem que expor um problema, tá? Que aquela pessoa esteja dentro. Uma coisa legal, principalmente quando você está falando de emagrecimento, outros assuntos que são sensíveis, que as pessoas podem ficar magoadas na hora que você está falando daquilo, é não falar a respeito da pessoa direto. Você não está se sentindo bem, você está fora do peso, você não sei o quê, porque aquilo vai trazendo uma carga emocional pesada para a pessoa, o que não é interessante, ou na maioria das vezes não é interessante
no seu processo de venda. Então você pode falar em formato de pesquisa, em terceira pessoa, muito parecido com o que eu fiz aqui, ó. Eu vou mostrar um problema para a pessoa durante aquela carta de vendas, tá? 80% das pessoas que começam um curso de inglês tradicional desistem antes da metade do curso e apenas 3% conseguem concluir o curso. E aí eu poderia continuar, tá? Aqui foi só um começo, a promessa lá também foi só um começo, poderia ter uma sub-headline, aqui é só um começo. Eu posso falar, e mesmo dessas 3% que concluem o curso, apenas metade delas terminam falando inglês fluente, então eu posso deixar um negócio ainda mais agressivo. Aonde que a pessoa se encaixa aqui? Ela pode falar, putz, comecei já 3, 4, 5 cursos de inglês e eu não terminei o curso. Ou se não, ela pode falar, putz, eu terminei o curso, mas eu não falo inglês fluente. Fiquei 5 anos fazendo inglês e eu não falo inglês fluente. Então, eu falei de uma zona de dor que o meu potencial cliente, se fosse um produto de inglês, ele provavelmente estaria inserido. E ele falaria, caramba, ele sabe do que está falando, ele sabe do que eu estou passando. Ele tem uma bola de cristal e essa sensação que você acaba dando para a pessoa. Beleza? Agora vamos para a próxima etapa, que é justamente a causa. A causa é uma das partes mais importantes da carta de vendas e você vai entender agora o porquê. Saber falar da causa de um problema te coloca com o status de médico. E o médico é uma das entidades, uma das funções mais respeitadas do planeta. Porque quando você está fudido, quando você está morrendo, aonde você vai? No médico. E quando você chega no médico, ele olha pra você e sabe o que ele fala pra você? O que tá causando esse seu problema. Olha, você tá sentindo essa alergia por causa disso, por causa do que você tá comendo, é por causa de estresse, é por causa de ansiedade. Olha, você tá sentindo essa dor de cabeça porque você não tá tomando a vitamina A, B, C, D e por aí vai. Quem fala a respeito de causa é médico. E quando você fala de um problema da pessoa e fala da causa dele, no cérebro dela, ela te coloca como autoridade daquilo que você está falando. Então esse momento da causa ele é muito importante, porque ele te passa a autoridade instantaneamente. Quando você fala de um problema da pessoa e da causa, a pessoa fala, caraca, achei a pessoa aqui que vai me ajudar. Beleza? Vamos continuar no mapa. A causa tem que gerar aquela sensação de, putz, é por isso que eu não consegui até agora. Na hora que você vai no médico e ele fala, meu, é por causa da pasta de amendoim que você come todo dia que você está tendo essa reação. E você fala, puta merda, era por isso. Tem que gerar essa sensação aí de, caramba, meu, não acredito que eu estava vacilando nisso. A causa ela tem que gerar isso, tá bom? Deixa eu abrir aqui o mapa. Sempre esqueço de abrir algumas coisas do mapa, é porque como eu fiz o mapa e eu manjo de copy, modéstia à parte, eu sei o que está por ali. Então, a causa ela tem que te passar autoridade, o potencial cliente ele passa a esperar que você vai resolver aquele problema dele. Então, naquela hora que você falou do problema, falou da causa, ele fala, putz, acho que eu encontrei a pessoa certa para resolver o meu problema, e ele fica cada vez mais engajado com você e com aquele processo de vendas, mesmo às vezes sem saber que se trata de um processo de vendas, tá bom? Um exemplo aqui, lembrando, é só um pedaço do exemplo, você pode desenrolar muito mais. Deve, na verdade, tá? A causa disso, das pessoas não conseguirem falar inglês, é que os donos de escolas de inglês tradicionais do Brasil entenderam que se eles deixassem os cursos mais longos, eles poderiam acumular mais e mais mensalidades. Afinal, quanto mais meses o aluno fica pagando, mais eles lucram. Isso explica como uma das escolas, mais de uma escola de inglês, foi vendida, aqui no Brasil, foi vendida por bilhões. E para fazer o aluno ter a falsa sensação de que ele está aprendendo alguma coisa, eles ensinam gramática. E aí, o aluno, e aqui eu vou continuar, tá? Aí o aluno tem a falsa sensação de que está aprendendo, o professor ou a escola tem a falsa sensação de que está ensinando alguma coisa, e aquele aluno se mantém lá por meses e meses, anos e anos, sem aprender, mas continua pagando. O que eu fiz aqui na causa? Além de expor a causa, então eu crio um inimigo em comum, que são as escolas de inglês tradicionais, que eu tenho certeza, ou praticamente certeza, que o meu potencial cliente já fez algum curso tradicional e tudo mais. Ele vai se ver naquela situação, putz, eu fui pagando mensalidade, eu estava aprendendo gramática, então ele começa a se ver naquilo e ele fala, caramba, ele sabe tudo da minha vida, ele sabe pelo que eu passei. Isso nada mais é do que um bom estudo que eu fiz previamente para saber os problemas que aquelas pessoas passam, tá? Lembrando, na causa, um dos elementos aí, eu não tá anotado aqui, mas é só para você deixar anotado aí, quando você está escrevendo a causa, sempre é importante você tentar encontrar um inimigo em comum. Se você estivesse falando de emagrecimento, você poderia falar da indústria da farinha branca, que fica querendo te entupir de farinha branca, dos comerciais de TV e tudo mais. Se você estivesse falando do inglês, eu encontrei aqui uma causa, tudo bem? A próxima etapa, na hora que você falou da causa, agora a pessoa está babando por uma solução para aquela causa. E a gente vai chegar nessa etapa agora mesmo. Lembrando, antes de chegar aqui na solução, já deixa eu falar uma coisa. Daqui a alguns dias eu vou fazer um workshop ao vivo de copywriting, onde eu vou ensinar o passo a passo para escrever uma carta de vendas em 24 horas ou menos, uma carta de vendas que venda de R$1.000 a R$3.000 por dia. Esse é um workshop que custaria ali na casa dos R$300, mas só que por somente R$10 você vai poder fazer parte desse workshop, tá bom? Vai ser ao vivo comigo durante 3 dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você aproveitar essa oportunidade. Se você chegou depois dessa oportunidade, eu vou deixar aqui um link para você pegar a gravação desse workshop. Eu não tenho certeza, mas talvez tenha algum link aqui relacionado a esse tema que a gente está falando. Mas, se ainda der tempo, a gente vai fazer esse workshop justamente no dia, lá pro dia 20...
3, 24 desse próximo mês. Então, se você ainda está assistindo esse vídeo na hora que, no momento certo, clica aqui embaixo para você garantir a sua vaga, tá bom? São poucas vagas, é um evento ao vivo e online, tá? Não vai ser presencial, vai ser online. Agora vamos para a parte da solução. Como eu falei, a pessoa está babando agora pela solução. A solução pode ser uma peça de conteúdo, de fato, ou pode ser a introdução do seu produto. Em muitas cartas de venda, você não deixa claro que a pessoa está passando por um processo de venda. Então você pode deixar ela achando que ela está passando por um processo de conteúdo mesmo. Então essa parte da solução ela pode ser o seu conteúdo. O passo 1, 2, 3, 4 para você fazer determinada coisa. Mas muitas vezes você não tem tempo suficiente ou o nível de consciência do seu potencial cliente ele está alto para você entregar um conteúdo ali para ele. Então essa parte da solução pode ser a introdução à apresentação do seu produto. Não a introdução, o módulo 1 do seu curso, nem nada do tipo, mas a introdução à apresentação. Então você pode usar o seu produto na hora que você está falando dos problemas, para a pessoa não aprender inglês e tudo mais. Então aqui, você vai ver o exemplo que eu vou dar aqui, nem vou ficar me adiantando, tá? Fica me adiantando aqui no mapa, depois eu repito as coisas. Bom, nesse momento, o potencial cliente tem que ter a clara sensação que se ele continuar seguindo os seus passos, ele vai ter a solução que ele precisa. Então, com essa peça de conteúdo, com essa solução que você vai entregar aqui, você tem que reforçar aquilo que ele sentiu na causa, beleza? É importante que essa parte da copy tenha conexão com o produto que você vai vender. Por mais que seja óbvio, eu já vi pessoas nesse momento errando e errando feio. A pessoa ela quer entregar um conteúdo ali para a pessoa, mas só que ela esquece que ela tem um produto para vender logo depois e ela acaba entregando um conteúdo que de nada tem a ver com aquele produto que ela vai vender. Então, putz, cara, é uma super cagada. Pode parecer absurdo, mas acontece, tá? Mais um ponto aqui, aquela parte que o potencial cliente tem que ter a certeza de que se ele continuar seguindo os seus passos, tá? Aqui você deve ter o equilíbrio entre não entregar o ouro, mas também não ser raso. Isso é muito importante também. Vejo muita gente cometendo esse erro. Muita gente chega nessa parte e ela fala assim, putz, eu vou entregar o melhor conteúdo da vida aqui, o cara nunca mais vai ver um conteúdo desse. E a pessoa entrega um conteúdo de tanta qualidade que a pessoa depois não precisa entrar no curso. A pessoa fala, pô, beleza, já solucionou meu problema. E outras pessoas cometem o contrário, falam, não vou entregar nada aqui, só vou entregar no curso. E aí entrega um conteúdo muito raso e a pessoa fica falando, pô, é assim que ele quer me convencer a comprar o curso dele? Então tem que tomar cuidado com essas duas sensações, tá bom? Agora vamos lá, um exemplo aqui, ó. Lembra que eu falei já fiz a promessa, aprender inglês em 8 semanas sem estudar gramática, já falei a respeito do problema, que 80% das pessoas desistem na metade do caminho, quem chega no final muitas vezes não fala inglês, já falei da causa, que a causa disso é que, resumindo, né, que a indústria tradicional das escolas de inglês, elas querem que a pessoa fique presa, pagando mensalidades, e com isso elas usam a gramática, para a pessoa ter a falsa sensação de que está aprendendo, então só para fazer a conexão. E agora, o exemplo aqui. Aprender inglês, o que a pessoa deve fazer ali, pensa isso escrito de uma forma mais bacana no momento do conteúdo, tá? Aprender inglês usando, qual que é a solução? Aprender inglês usando a sequência perfeita do aprendizado, que é ouvir, falar, ler e escrever. Assim como uma criança aprendeu a falar língua mãe, assim como você aprendeu a falar português. As escolas de inglês tradicionais, para atrasar o seu aprendizado, elas acabam invertendo as horas. Elas fazem você primeiro ler, para depois escrever, para depois ouvir, para depois falar. Então, aquilo que fez você entrar na escola de inglês, eles acabam te entregando somente depois de 5 anos, porque eles passam muito tempo te fazendo escrever e ler, e decoreba aprendendo gramática. Quando, na verdade, eles estão invertendo a ordem natural de aprendizado de idioma, que é ouvir, falar, ler e escrever. Então, na hora que você fala isso, a pessoa já fala, caraca, mano, já explode a mente da pessoa. Claro que nesse exemplo aqui, tá? E outra solução é você substituir os livros de gramática por filmes, onde você vai aprender o inglês do dia a dia, o inglês da vida real, vai ter uma dinâmica, vai ser com pessoas reais falando, gírias e tudo mais. E também substituir a gramática por conversação. Até porque quando uma criança está aprendendo a falar seu idioma, você não ensina passado, pretérito, imperfeito e todas essas coisas do tipo. Você ensina simplesmente ela a falar. E é isso que as escolas de inglês precisam fazer. Então, enfim, agora imagina, pensa o seguinte, eu não entreguei nenhum conteúdo do meu curso de inglês, mas eu entreguei a solução para a pessoa, entende? Que eu não entreguei um conteúdo de fato, mas eu entreguei a solução. Nessa hora a pessoa ela já está falando, me passa o checkout aí, quero passar o cartão. E a gente chega na etapa final, que é justamente o call to action, que é você fazer a oferta. Essa etapa da oferta, ela tem um padrão a ser seguido, vai depender dos bônus, da oferta que você vai fazer, da garantia e tudo mais, tem um padrão a ser seguido. Inclusive esse padrão, eu vou entregar ele muito mais dentro do workshop que eu falei. Mas deu para entender a estrutura que eu falei para você? Seguindo um passo a passo assim, não fica mais fácil de você conseguir escrever uma carta de vendas, fazer uma copy? Bom, seguinte, eu vou deixar o link aqui para você ter acesso ao workshop ao vivo, tá bom? Vou deixar também um link aqui para você baixar esse mapa e ter esse mapa com você. E lembrando, se você quer aprender de verdade a escrever uma carta de vendas em 24 horas ou menos, e não qualquer carta de vendas, uma carta de vendas de alta conversão, a minha recomendação é que você participe desse workshop. Vai tá muito bom, vai ser comigo, vão ser 3 dias tops, tá? E não é porque vai ser comigo não, é porque o conteúdo tá muito bacana, já desenvolvi todo o conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir demais. O link tá aqui embaixo. Outra coisa importante, gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente vai voltar aqui com mais ritmo aqui no canal, tá bom? Seguinte, workshop, link aqui,
o mapa, o link tá aqui também. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, fica com Deus e eu fui. E aí, tudo bem? Bom, deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, nesse exato momento. Eu quero te explicar exatamente como que vai funcionar o workshop de copy, onde eu vou te ensinar a escrever uma carta de vendas em 24 horas ou menos, e não vai ser qualquer carta de vendas, é uma carta de vendas de alta lucratividade, de alta conversão, e que pode vender aí de 1.000 a 3.000 até mais todos os dias, tá bom? Não estou falando por mês, estou falando por dia. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi essa experiência várias e várias vezes. Deixa eu te explicar exatamente como começou a minha jornada no marketing digital e como que eu acabei entrando nesse rumo da copy, por que ela é tão importante. Prometo que vai ser em 1 minuto, tá bom? Eu trabalhava numa empresa que já trabalhava com vendas online, que já trabalhava com marketing digital, e dentro dessa empresa eu entendi a necessidade que aquela empresa tinha de alguém que soubesse escrever de forma persuasiva a fim de aumentar os resultados. E foi lá que todos os dias eu fui praticando copy, atrás de copy, atrás de copy, atrás de copy, fui estudando materiais gringos, fui estudando formatos que estavam funcionando dentro do Brasil. Inclusive eu cheguei a ir visitar Empíricos, não sei se você conhece a Empíricos, é uma empresa de investimentos que ensina as pessoas a investirem, mas só que é uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil e eles são muito conhecidos pela persuasão que eles usam nas copies dele. Se você não sabe o que é copy, é o processo de você persuadir uma pessoa através de uma carta de venda, seja em texto, seja em vídeo, beleza? E essa minha busca por conhecimento de copywriting fez com que algumas pessoas também começassem a olhar para mim e falassem: meu, o Nicolas manja muito de copy, acho que eu preciso contratar ele para minha empresa. E eu comecei a prestar serviços de copy logo quando eu comecei a empreender. Eu comecei a dar consultoria de marketing digital e prestar serviços de copywriting. E foi nesse momento que a minha carreira ela deu uma explodida, porque as pessoas começaram a entender que a minha habilidade valia dinheiro no negócio delas. Então às vezes tinha um projeto que estava vendendo 10 mil reais por mês. Eu fazia alguns pequenos ajustes na copy e ele passava a vender 30, 50, 60. Já peguei projetos que estavam fazendo 40 mil reais por mês e levei para 300 mil reais por mês. Já fiz lançamentos de 7 dígitos. E qual foi a minha principal habilidade? Copywriting. Por que eu tô falando isso pra você e por que esse momento aqui que a gente tá, esse vídeo aqui é tão importante? Porque daqui a alguns dias eu vou fazer um evento que vai ser um workshop de copy, onde eu vou te ensinar a escrever uma carta de vendas, onde eu vou te passar o meu conhecimento a respeito de carta de vendas, eu vou te ensinar a fazer uma carta de vendas em 24 horas ou menos, como eu já falei, não é qualquer carta de vendas, é uma carta de vendas de alta conversão. Serão 3 dias de workshop, onde eu vou te ensinar a respeito do pré-copy, como você faz uma pesquisa de avatar, vou te mostrar os modelos que eu sigo, as estruturas que vão fazer você ter mais velocidade na escrita da sua copy e cometer menos erros, e é claro, eu vou passar por todo um processo de copy com você, vou te explicar detalhe por detalhe. Esses 3 dias deveriam custar pelo menos 300, 500 reais, 1.000 reais ou até mesmo muito mais do que isso. Mas eu quero que essa habilidade de copy ela fique mais acessível para todo mundo, porque eu tenho certeza que o universo do marketing digital brasileiro ele ainda está muito amador e as pessoas que desenvolvem uma das principais habilidades do marketing digital elas acabam se destacando. E eu quero que você tenha acesso a essa habilidade sem que isso seja um peso no seu bolso. Então, somente neste curto período que antecede esse workshop, você vai poder participar do workshop por apenas R$ 9,90. Não é o valor parcelado nem nada disso, esse é o valor cheio, R$ 9,90 para você estar lá esses 3 dias comigo, onde eu vou te mostrar aí todos esses bastidores e te colocar no caminho das pedras para você escrever a sua carta de vendas de alta conversão. Beleza? O workshop será no dia 27, 28 e 29 de abril, beleza? 27, 28 e 29 de abril, por R$ 9,90. Eu não sei por que você não estaria nesse workshop, tá bom? Esse é um workshop onde eu vou trocar muita experiência com vocês, vou colocar vocês na cara do gol para escrever copies que vendem de verdade. Você pode estar se perguntando: Nicolas, mas só que eu trabalho no nicho de culinária, eu trabalho no nicho de investimentos, eu trabalho no nicho de emagrecimento, vai funcionar para mim? Com certeza. O método que eu aplico para escrever as minhas copies, eu já apliquei em vários e vários nichos. Nicho de investimento, empreendedorismo feminino, ganhar dinheiro online, ensinar poker para as pessoas, até ensinar as pessoas a dormir melhor. Penteados, deixa eu ver mais algum nicho. Meu, é nicho pra caramba. Ou seja, esse método que eu uso, ele pode ser aplicado e replicado para qualquer nicho. Além disso, dentro desse workshop, eu vou te entregar a minha caixa preta, a minha pasta dourada, onde eu coloco todas as minhas referências, copies que eu me baseio, seja copies gringas, copies brasileiras. Então, meu, vai ser um evento muito top e o principal, por apenas R$ 9,90. Então não vacila, participa desse workshop, eu vou estar lá te esperando, vai ser muito legal estar junto com você nesse momento. E o principal, você vai sair de lá pronto para escrever uma carta de vendas que vende todo santo dia, beleza? Clique em qualquer botão aqui embaixo, você vai para uma página segura de pagamento, você vai fazer o seu pagamento e eu te vejo no workshop, beleza? Tamo junto, fica com Deus, eu fui. Clica aí.